Eu demorei 29 anos para descobrir que não existe abandono mais silencioso do que crescer dentro da própria família e, ainda assim, ser tratada como alguém que nunca pertenceu ali. Durante toda a minha vida, eu assisti minha irmã ser celebrada por tudo, enquanto eu era ignorada até quando vencia. Só que ninguém imaginava que a filha esquecida estava construindo algo muito maior do que eles podiam enxergar. E quando finalmente decidiram me humilhar diante de todos, na festa de inauguração da casa dela, eu fiz algo que ninguém esperava. Naquela noite, segredos foram revelados, máscaras caíram, e minha família descobriu quem eu me tornei de verdade. E eu garanto, depois do que eu disse, nada voltou a ser como antes. Quer saber o que aconteceu? Então escuta essa história até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Camila, tenho 29 anos e nasci no interior de Minas Gerais, em uma família onde o amor sempre pareceu ter endereço certo, e esse endereço nunca foi o meu. Minha irmã, Larissa, 2 anos mais velha, sempre foi tratada como se fosse feita de ouro, enquanto eu era apenas o pano de fundo da história da família. Desde pequena, o favoritismo era gritante. Se Larissa tirava um 8 na escola, a casa inteira virava festa. Se eu tirava um 10, minha mãe dizia apenas, fez mais do que sua obrigação. No começo, eu tentava entender. Depois, eu só tentava sobreviver. As coisas ficaram piores quando entrei no ensino médio. Eu sempre gostei de matemática, física e construções. Enquanto Larissa sonhava com desfiles e concursos de beleza, eu desmontava eletrodomésticos para descobrir como funcionavam. Meu pai achava fascinante, até adoecer. Quando ele faleceu, eu tinha 14 anos, Larissa tinha 16, e naquele momento todo o pouco equilíbrio que existia acabou. Minha mãe colocou Larissa em um pedestal emocional. Eu virei a menina responsável, a que não dá trabalho, a que podia se virar sozinha. Ninguém me perguntava se eu precisava de alguma coisa, já presumiam que eu daria conta. A universidade foi a minha única saída. Passei em engenharia civil em uma das melhores federais de Minas, e a única resposta da minha mãe foi: tomara que você não desista no meio. Larissa, por outro lado, começou um curso técnico qualquer e ganhou carro usado, mesada e aluguel pago. Eu entrei na faculdade com uma mochila velha, morando em República e trabalhando meio período em uma papelaria para pagar xerox e alimentação. Foram anos exaustivos, estágio de manhã, aulas à tarde, papelaria à noite. Enquanto isso, Larissa postava fotos em viagens para a praia, recebendo mensagens de apoio e orgulho da família inteira. Quando me formei com honras, minha mãe não foi à colação. Disse que estava acompanhando Larissa em mais um concurso de beleza. Naquele dia, jurei a mim mesma que nunca mais correria atrás de amor onde eu nunca encontrei vontade nenhuma de entregar. A vida começou a mudar quando consegui meu primeiro emprego em uma construtora em Belo Horizonte. Eu mergulhei no trabalho como se dependesse da minha vida, e, de certa forma, dependia mesmo. Em 5 anos, virei especialista em grandes obras, participei de projetos nacionais e internacionais, e conquistei uma reputação respeitada na área. Minha mãe e Larissa nunca perguntaram como eu estava. Só me mandavam mensagens quando precisavam de alguma coisa, e eu aprendi a ignorar. Mas tudo voltou à tona quando Larissa anunciou que tinha comprado uma casa com um namorado e que meus pais a haviam ajudado com a entrada. Festa de inauguração, decoração chique, churrasco completo, e, claro, ninguém mencionou meu nome até o dia em que recebi o convite apenas porque eu era família e ficaria feio me deixar de fora. Eu quase não fui. Parte de mim queria evitar ter que assistir mais um episódio de idolatria cega. Mas outra parte, a que estava cansada de fugir, me disse para ir. Eu fui. A casa era grande, sim, mas nada extraordinária. Um condomínio bonito, desses padronizados. Meus pais estavam radiantes, como se Larissa tivesse comprado um castelo em Versailles. Eu me mantive em silêncio, apenas observando. Tudo estava indo como sempre, até que minha mãe, no meio da mesa, segurando uma taça de espumante, riu alto e disse: Larissa comprou uma casa linda, né? E você, Camila, quando vai dar um jeito na vida?
Vive de aluguel até hoje. As pessoas riram. Larissa sorriu. E ali, naquele exato segundo, algo dentro de mim simplesmente quebrou. E eu decidi que aquela noite não terminaria como todas as outras. O salão de festas do condomínio estava cheio, e o som das risadas ecoava como se ninguém ali conhecesse o peso da humilhação. Eu permaneci sentada, olhando fixamente para a taça de refrigerante na minha mão, tentando controlar a respiração. O comentário da minha mãe ainda rodopiava na minha cabeça como um eco cortante: vive de aluguel até hoje. Era impressionante como ela tinha o dom de transformar qualquer ocasião em um lembrete de que, para ela, eu nunca fui suficiente. Larissa, ao meu lado, exibindo um sorriso satisfeito, passou a mão pelo cabelo como se estivesse em um palco. Ah, mãe, não pega tão pesado com ela. Nem todo mundo nasce com ambição. O não pega tão pesado tinha gosto de veneno. As pessoas ao redor deram risadinhas cúmplices, não altas, mas altas o bastante para que eu percebesse que estavam rindo às minhas custas. Aquilo me esmagou e, ao mesmo tempo, reacendeu algo dentro de mim. Eu estava ali como convidada, mas, na realidade, era a atração do circo, a filha rejeitada, a invisível, a que era fácil atacar. Respirei fundo e levantei da cadeira. O ambiente pareceu ficar silencioso, mas eu sabia que era só dentro de mim. Caminhei até a varanda para tomar ar. Lá fora, o vento fresco de Belo Horizonte ajudou a clarear meus pensamentos. Era curioso, eu tinha enfrentado chefes exigentes, engenheiros arrogantes, prazos impossíveis, obras gigantescas e auditorias internacionais, tudo sem desmoronar. Mas ali, naquele ambiente familiar, bastava uma frase para me fazer regredir à adolescente que implorava por reconhecimento. Enquanto observava as luzes da vizinhança, percebi que eu estava cansada. Não fisicamente, como quando passava noites viradas na faculdade, mas cansada da alma. A minha vida inteira parecia um teste de resistência, enquanto Larissa recebia tudo de bandeja. E em vez de se sentir grata, ela se vangloriava. Quando voltei para o salão, o brinde estava prestes a começar. Larissa e o namorado estavam no centro, recebendo palmas e elogios, e minha mãe ergueu a taça novamente, radiante. Larissa, meu amor, você é o nosso orgulho, a melhor filha que uma mãe poderia pedir. Você merece tudo de bom. Eu senti como se tivesse levado um golpe no estômago. Foi aí que notei algo que talvez ninguém mais percebesse: o papel timbrado em cima do balcão, um contrato do banco, exposto sem intenção. Vi números, parcelas apertadas e a logomarca de uma financeira com juros altíssimos. Reconheci imediatamente: financiamento por fora, daqueles que fazem as primeiras parcelas parecerem suaves para depois esmagar o comprador. Eu sabia que Larissa e meu cunhado tinham assumido uma dívida grande demais para o padrão deles. E mais, eu sabia que meus pais tinham usado parte das economias da aposentadoria como garantia. De novo a mesma história. Eles se sacrificavam por Larissa, apostavam nela como se fosse impossível ela errar. E se errasse, já estava claro quem seria convocada para consertar tudo: eu. O brinde começou, e minha mãe voltou a me mirar com aquele sorriso debochado. E você, Camila, já decidiu quando vai parar de viver de aluguel? Vai esperar o marido te sustentar? Algumas pessoas olharam para mim com pena, outras com puro julgamento. Larissa virou a cabeça devagar, saboreando a humilhação. Desta vez, eu não desviei o olhar. Tudo dentro de mim gritava que eu deveria ficar quieta, suportar, ir embora e nunca mais voltar. Mas havia algo maior, algo libertador prestes a nascer, a sensação de que eu tinha o direito de existir, de falar, de colocar um ponto final naquela história onde eu sempre fui tratada como figurante. A mesa ficou em silêncio quando puxei a cadeira, mas desta vez para me levantar. Meu coração parecia um tambor dentro do peito, e minhas mãos estavam frias, não de medo, e sim de decisão. Eu tinha segurado tudo por anos. Talvez por medo de machucar, talvez por medo de ser chamada de ingrata, talvez porque, no fundo, eu ainda esperava ser amada. Mas naquela noite, alguma coisa mudou para sempre. Ajeitei a postura, respirei fundo e, com a voz firme o suficiente para todos ouvirem, pronunciei as palavras que abririam a batalha que eu já tinha adiado por tempo demais: quer saber, mãe?
acho que chegou a hora de vocês descobrirem algumas verdades. E pela primeira vez, ninguém teve coragem de rir. Quando eu disse aquelas palavras, o salão inteiro prendeu a respiração. Era como se o ar tivesse ficado pesado demais para circular. Minha mãe ainda segurava a taça de espumante, mas o sorriso desapareceu do rosto dela devagar, como se não entendesse o que estava prestes a acontecer. Larissa cruzou os braços, claramente pronta para assistir a cena como quem assiste a um drama no cinema, esperando que eu fosse dar vexame para depois usar aquilo como munição contra mim. Mas eu não gritei. Não chorei. Não tremi. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava completamente no controle de mim mesma. Vocês vivem falando da minha vida, comecei. Minha voz saiu clara e firme, embora eu sentisse meu coração vibrando. Vivem insinuando que eu não conquistei nada, que eu não me esforcei, que sou menor. Mas vocês não sabem de absolutamente nada sobre mim. Alguns convidados já largavam os talheres, atentos. Outros tentavam disfarçar para não parecerem enxeridos, mas continuavam ouvindo. Minha mãe riu, um riso nervoso, forçado, mais defensivo do que debochado. Camila, pelo amor de Deus, ninguém está atacando você. A gente só quer que você se organize na vida, só isso. Larissa completou, venenosa, a verdade dói, né, mana? Eu olhei diretamente nos olhos dela. Pela primeira vez, ela desviou. Não, Larissa. A verdade liberta. Respirei fundo e caminhei até a cabeceira da mesa. Se eu fosse expor tudo o que tinha vivido, não seria em meio a risadinhas ou interrupções. Eu faria todo mundo ouvir. A vida inteira vocês me ensinaram que eu era a filha que precisava se virar sozinha, falei. Quando eu entrei na faculdade, ninguém foi na minha colação. Quando eu trabalhava estágio de manhã, aula à tarde e papelaria à noite, ninguém perguntou se eu estava comendo direito. Quando eu passei mal de tanto exausto, ninguém ligou. Quando eu estava com R$ 3 na conta, ninguém se importou. Minha mãe suspirou impaciente, como se estivesse revivendo uma história que preferia ignorar. Camila, você sempre foi muito dramática. Eu levantei uma mão e ela se calou. Pela primeira vez na minha vida, ela se calou. Se eu contei ou não contei minhas dificuldades, isso é irrelevante. Vocês nunca perguntaram. Nunca quiseram saber. Nunca olharam para mim sem comparar com a Larissa. A menção ao nome fez minha irmã soltar uma pequena gargalhada sarcástica. Ai, coitada da Camila. Vai culpar todo mundo porque não consegue acompanhar os outros? As palavras saíram antes mesmo de eu pensar, eu não preciso acompanhar ninguém. Eu ultrapassei vocês há muito tempo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Larissa começou a balançar a cabeça com desdém, tentando recuperar o controle da situação. Tá bom, Camila, conta aí. Se você tá tão bem na vida, cadê o seu marido perfeito? Sua casinha com cerca branca? Seus filhos? Ah, esqueci. Você só tem seu aluguel. Esse foi o estupim. Eu ri. Um riso calmo, frio, quase irônico, o tipo de riso de quem finalmente entendeu o jogo. Vocês realmente acham que sucesso é ter casa parcelada em 40 anos e depender dos pais para pagar entrada? Vocês acham que vida organizada é viver de aparência? Virar refém de financiamento? Postar foto em churrasco enquanto a dívida come vocês vivos? O constrangimento caiu sobre os convidados como um cobertor pesado. Alguns desviaram o olhar. Minha mãe ficou enfurecida, mas não conseguiu reagir imediatamente. Eu trabalho, Larissa. Eu construí a minha carreira. Não conquistei nada de mão beijada. Não precisei destruir a aposentadoria de ninguém para comprar nada. O olhar da minha mãe escureceu na mesma hora. Ela entendeu exatamente o que eu tinha acabado de insinuar. Larissa, incomodada, rebateu com voz alta. Ah, então agora você sabe da nossa vida financeira? Tá stalkeando a gente, é? Com a mão firme, peguei o contrato que estava no balcão. O papel tremeu, não porque eu tremia, mas porque o impacto daquele gesto preencheu a sala inteira. Não estou stalkeando ninguém. Eu só sei ler contratos.
algo que vocês claramente não fazem. Financiamento com juros progressivos, parcelas flutuantes, garantia familiar. Isso aqui, levantei o papel, vai destruir vocês antes mesmo de terminarem de pagar o portão da garagem. O rosto de Larissa perdeu toda a cor. O de mamãe ficou vermelho. O namorado de minha irmã engoliu seco. Aquela era a primeira vez em quase 30 anos que eles percebiam que eu não era coadjuvante da história. Eu era a protagonista, e sempre fui. Olhei ao redor, avaliando cada rosto, sentindo uma liberdade que eu nunca havia experimentado. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Eu ainda tinha algo maior para dizer, e aquilo faria toda a estrutura daquela família desmoronar de vez. Quando larguei o contrato em cima da mesa, o impacto ecoou mais alto do que qualquer grito poderia ter feito. Minha mãe arregalou os olhos, Larissa levou a mão à boca, e os convidados começaram a trocar olhares desconfortáveis. Naquele instante, eu soube que não havia mais volta, e, pela primeira vez, eu não queria que houvesse. Camila, o que você pensa que está fazendo? Minha mãe disparou, com a voz tensa. Esse é o momento da sua irmã. Você não tem o direito de tirar o brilho dela. Eu encarei minha mãe de um jeito que eu nunca tinha encarado antes. Não era raiva, não era descontrole, era clareza. Eu não estou tirando o brilho de ninguém. Só estou apagando a fantasia que vocês inventaram. Larissa deu um passo à frente, os olhos brilhando de ódio. Você tá com inveja. Só isso? Você nunca suportou que eu fosse a filha preferida. Você está certa, respondi, calma demais para o gosto deles. Você sempre foi a filha preferida. E é por isso que está exatamente onde está, endividada até o pescoço, vivendo uma vida luxuosa que não pode pagar. Porque vocês confundiram privilégio com mérito. Uma tia tossiu, tentando quebrar o clima. Ninguém conseguiu. Minha mãe avançou para mim com o dedo em riste. E o que você quer, Camila? Aplausos por ter escolhido uma vida sem família? Por ter priorizado trabalho e dinheiro ao invés de amor? Você acha que isso é orgulho? É? A clássica virada emocional, onde se culpa a vítima por ter sobrevivido. Eu me aproximei dela, olhando nos olhos. Você fala de amor. Mas quando foi que você me amou? Quando, mãe? Quando eu tirei nota alta e você disse que era obrigação. Quando eu estava trabalhando 3 turnos para pagar faculdade enquanto você mandava dinheiro para Larissa viajar. Quando eu quase fui despejada e você disse que eu me virasse. Quando você faltou à minha formatura porque estava arrumando o cabelo da Larissa para um concurso. Ela empalideceu. A sala inteira se engasgou de silêncio. Você nunca me amou, mãe, eu continuei, sem hesitar. Você amou a versão de filha que sempre sonhou ter. A que você poderia exibir. A que faria você se sentir especial. Eu nunca te servi para isso. A mão dela tremeu. Larissa tentou intervir, talvez para impedir o colapso emocional que se aproximava, mas eu levantei a mão para que não me interrompesse. E agora você está prestes a perder tudo para sustentá-la novamente. Sua aposentadoria já foi embora. Sua casa está na linha. O financiamento aqui, toquei o papel de novo, não vai durar um ano inteiro com vocês vivendo desse jeito. E sabe o que vai acontecer quando as contas apertarem? Você vai me ligar, pedindo para salvar tudo. Larissa explodiu. Você está se achando melhor que todo mundo só porque trabalha em obra, pega a estrada e vive cheia de cimento na roupa? Você acha que isso é vida? Ah, a palavra que eu estava esperando, vida. Eu dei um sorriso leve. Sim, Larissa. Eu tenho uma vida. Uma vida que eu construí. Com esforço. Com noites sem dormir. Com escolhas difíceis. Com dignidade. E então eu senti que aquele nó que passei anos engolindo estava prestes a se desfazer. Eu também comprei uma casa. O impacto dessas palavras fez algumas pessoas abrirem a boca num luto silencioso. Minha mãe piscou rápido, tentando raciocinar. Larissa riu com deboche. Comprou uma casa de quê, Camila? De boneca? Kitnet embaixo de ladeira?
Você acha que eu vou acreditar? Eu me aproximei da mesa, apoiei as mãos sobre ela e falei com calma cruel. 4 suítes. Escritório. Piscina. Espaço gourmet. Terreno grande. Vista para a mata. Tudo pago. À vista. A expressão de Larissa derreteu. Mentira, ela sussurrou, a voz falhando. É verdade, respondi. Trabalho para uma das maiores construtoras do país. Sou responsável por projetos milionários. Sou convidada para congressos internacionais. Recebo bônus anuais maiores do que o salário anual de muita gente. Então, não, eu não vivo de aluguel. Eu não vivo apertada. Eu não vivo esperando ninguém me sustentar. Minha mãe estava estática. Um tremor tomou conta da boca dela, como se as palavras tentassem sair, mas não conseguissem. E eu não contei nada disso antes porque nunca achei que vocês se importariam, finalizei. E não me enganei. Meu cunhado, que até então estava calado, sussurrou para Larissa, isso é verdade? Ela não respondeu. Aquela festa já não tinha música, não tinha risos, não tinha comemoração. Havia apenas uma família que finalmente enxergava a filha que sempre ignorou, e essa filha, pela primeira vez, não estava implorando para ser vista. A revelação tinha sido feita. Mas o que viria depois, ninguém estava preparado para ouvir. O silêncio que tomou conta do salão não era apenas desconfortável, era ensurdecedor. Minha mãe parecia travada no tempo, como se a mente dela estivesse tentando desesperadamente reconstruir a narrativa que manteve por décadas. Larissa, por sua vez, alternava entre incredulidade e ódio. Ela não sabia se me atacava, se me desmentia ou se fugia. O olhar dela deixou claro, eu tinha acabado de destruir o palco em que ela reinava desde a infância. Mas eu ainda não tinha terminado. E já que estamos falando de verdades, continuei, olhando para minha mãe, você sempre dizia que me tratava do mesmo jeito que tratava a Larissa. Mas sabe o que realmente aconteceu? Você sacrificou tudo por ela e exigiu que eu me sacrificasse por mim mesma. Eu fiz o que pude, ela gritou, finalmente rompendo o silêncio. Eu dei tudo o que eu tinha para criar vocês duas. Não, mãe, retruquei, firme. Você deu tudo para criar uma. E deixou a outra se virar. Ela desabou na cadeira, com a mão na testa, como se estivesse passando mal, mas eu estava cansada de interrupções dramáticas que sempre desviavam a culpa. Larissa avançou, tentando recuperar alguma migalha de orgulho. E você acha bonito falar de dinheiro? Se exibir? Vir aqui humilhar todo mundo? Que tipo de pessoa faz isso? Eu a encarei sem piscar. A pessoa que passou a vida inteira sendo humilhada e finalmente decidiu não abaixar mais a cabeça. Ela riu, desesperada. Você acha que alguma coisa disso te faz melhor do que eu? Você é sozinha. Não tem marido. Não tem filhos. Vive para trabalhar. Acha que isso é vitória? Aqui estava a essência da inveja. Não importava o quanto eu conquistasse, se eu não tivesse a vida que ela idealizava, então eu era fracassada no mundo dela. Eu vivo em paz, respondi. E isso, Larissa, é algo que nem todo o dinheiro da mamãe conseguiria te dar. O rosto dela enrubesceu. Ela abriu a boca para falar algo, mas eu ergui a mão e continuei. Sabe qual é a diferença entre nós? Você foi criada para acreditar que merecia tudo sem esforço. E eu fui criada para acreditar que precisava lutar por tudo. A vida devolveu exatamente o que cada uma semeou. Alguém na mesa murmurou é verdade, e Larissa girou a cabeça, furiosa, procurando quem tinha ousado concordar comigo, ninguém assumiu. Foi nesse momento que meu cunhado tentou se meter. Talvez para defender a imagem da esposa, talvez para não passar vergonha. Camila, ninguém aqui pediu para saber da sua vida. Você podia muito bem ter guardado essas coisas para você. Olhei para ele com calma. Acredite, eu guardei por anos. E por anos vocês me diminuíram achando que sabiam tudo sobre mim. Hoje eu só devolvi para vocês um pouquinho do que sempre fizeram comigo. A garganta dele fechou. Ele já não estava tão confiante quanto antes.
Minha mãe finalmente conseguiu levantar. Os olhos estavam marejados, mas não de arrependimento, e sim de raiva. E o que você quer agora, Camila? Palmas. Tapinha nas costas. Um pedido de desculpa? Eu balancei a cabeça devagar. Não. Eu quero que vocês entendam que eu não preciso daqui. Que eu não dependo de vocês. Que eu não sou a sombra da Larissa. Eu nunca fui. Vocês só estavam cegos demais para enxergar. Uma tia murmurou, emocionada: Camila, minha filha, você devia ter falado antes. Eu falei a vida inteira, respondi. Vocês é que nunca escutaram. O salão inteiro parecia respirar minha história pela primeira vez. Mas eu ainda precisava concluir algo que, apesar de doloroso, seria definitivo. A partir de hoje, falei, com a voz estável como concreto recém-curado, não vou mais fazer parte dessa família. Minha mãe engasgou com um ar. Larissa arregalou os olhos. O cunhado balbuciou um palavrão baixinho. Você não pode fazer isso, minha mãe gritou. Família é para sempre. Eu dei um sorriso curto, vazio de culpa. Família é para sempre quando existe amor. Quando existe respeito. Quando existe reciprocidade. Aqui não existe nada disso. Andei até a porta. Ninguém se moveu, não porque não pudessem, mas porque ninguém sabia como reagir. Antes de sair, eu virei para trás e terminei. Não esperem visitas, ligações, mensagens, nem socorro quando tudo vier abaixo. Vocês escolheram quem valia a pena lutar por vocês. E não fui eu. E saí. Atrás de mim, ouvi copos caindo, alguém chorando, alguém xingando. Mas nada disso importava. O ar frio lá fora bateu no meu rosto como água gelada, e pela primeira vez em muito tempo, eu respirei fundo sem sentir peso. A libertação tinha finalmente começado. O asfalto ainda estava quente quando deixei o condomínio naquela noite, mas dentro de mim havia um frio diferente, o frio de quem acabou de fechar uma porta que ficou entreaberta por anos, esperando ser chamada de volta. Dirigi em silêncio, sem música, sem distração, deixando que cada quilômetro me ajudasse a arrancar os últimos fios daquele vínculo desgastado que eu insistia em chamar de família. Quando cheguei em casa, meu contor correu até mim, abanando o rabo como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. E naquele instante eu percebi, era a primeira vez que alguém realmente parecia feliz por eu existir. Tirei os sapatos, sentei no chão da sala e abracei Thor por um tempo que eu não saberia calcular. Não chorei. Não desabei. Eu só senti coisas que nunca me permitiram sentir antes: paz, orgulho, pertencimento, mesmo que esse pertencimento fosse apenas a mim mesma. Era um vazio, sim, mas era um vazio limpo. Sem esperas. Sem ilusões. Sem batalha para merecer um lugar. Na manhã seguinte, acordei com dezenas de chamadas perdidas, mensagens e áudios de números conhecidos e desconhecidos. Famílias, quando estão erradas, não se desculpam, se defendem. As primeiras mensagens eram previsíveis: minha mãe estava arrasada, passando mal, tremendo de nervoso, e a culpa era obviamente minha. Outras mensagens diziam que Larissa estava sem chão, envergonhada, em pedaços, e a culpa também era minha, claro. Nenhuma mensagem perguntava como eu estava. Nenhuma dizia: eu te entendo. Nenhuma dizia: me desculpa. Eu silenciei todas as notificações, bloqueei os números que faltavam e fui trabalhar. Na obra, o barulho das máquinas, o peso dos capacetes, o cheiro de concreto úmido, tudo me trazia mais conforto do que qualquer abraço da minha mãe já trouxe um dia. Os engenheiros me respeitavam. Os operários me admiravam. Os estagiários me viam como referência. Ali eu existia. Ali eu era alguém. E eu percebi que não precisava mais provar nada a ninguém, que a minha vida já era prova suficiente. Semanas se passaram. Depois meses. Às vezes, alguém de longe comentava que minha família estava falando de mim, que Larissa dizia que eu a invejava, que minha mãe chorava dizendo que eu tinha abandonado todo mundo. Mas a verdade é que eu não sentia falta. Porque não se pode sentir falta do que nunca se teve.
Com o tempo, comecei a olhar para minha casa de um jeito diferente. Não era mais um prêmio por ter vencido sozinha, era um símbolo da vida que eu escolhi viver. Coloquei plantas novas na varanda, pendurei quadros de viagens que fiz por vontade própria, sem precisar esconder. Convidei colegas para jantares, fiz amizades verdadeiras, aprendi que família também pode ser escolhida. Larissa, ao contrário, não teve a mesma sorte. Eu não procurei saber detalhes, mas sempre havia alguém disposto a comentar. O financiamento explodiu, as parcelas subiram, e minha mãe começou a pagar parte das contas. Depois veio a dívida do carro, um empréstimo emergencial, e quando a empresa do cunhado reduziu o quadro de funcionários, o castelo de vidro que ele e Larissa venderam para todo mundo finalmente caiu de vez. A casa acabou indo para leilão. Os dois voltaram a morar com a minha mãe. E juntos tentaram remar o barco de ilusões que eles mesmos construíram. Alguns familiares diziam que eu deveria ajudar. Que família é família. Que o certo era apoiar. Mas ninguém se ofereceu para dividir comigo o peso quando eu estava sozinha, com fome, com frio, trabalhando até desmaiar. Ninguém abriu a carteira quando eu precisava de R$ 200 para sobreviver. Ninguém tocou meu ombro quando eu chorava no banheiro da República, tentando entender o que eu tinha feito para merecer ser ignorada. Os mesmos que assistiram meu sofrimento em silêncio não tinham direito de exigir a minha compaixão agora. E eu continuei a minha vida. Um dia, sentada no meu escritório dentro da construtora, projetando uma nova obra no litoral, entendi algo que demorou anos para amadurecer: eu não rompi com a minha família naquela noite. Eles romperam comigo a vida inteira. Eu só finalmente parei de tentar me costurar de volta. Eu não guardo raiva. Não desejo mal. Não espero arrependimento. Só não quero mais participar de uma história onde eu sempre fui convidada a existir em silêncio. Às vezes, quando alguém me pergunta se não sinto saudade da minha mãe, eu respondo com honestidade: sinto saudade do que eu gostaria que ela tivesse sido. Da mãe que eu inventei na cabeça para sobreviver. Da mãe que eu esperei existir. Mas isso não é amor, é luto. E luto a gente supera. Hoje, meu coração é leve. Quando chego em casa depois de um dia longo, Thor corre até mim, e só isso já me lembra que eu pertenço a algum lugar, mesmo que esse lugar seja só o meu próprio mundo. Aos finais de semana, caminho sem pressa pelo quintal, sento perto da piscina, tomo sol e fico em silêncio. Pela primeira vez, silêncio não significa ausência, significa paz. Eu não venci porque fiquei rica. Eu venci porque me libertei. E a minha liberdade não tem lugar para quem só me procurou quando precisava de alguém para pagar a conta emocional, financeira ou afetiva da própria irresponsabilidade. Eu aprendi que amar a si mesmo às vezes exige coragem. E às vezes exige despedidas. A minha despedida foi definitiva. E a minha paz é permanente. Se você chegou até aqui, obrigada por acompanhar essa história até o final. Agora eu quero saber sua opinião sincera. Você faria o mesmo que a filha fez? Depois de uma vida inteira sendo ignorada, você se afastaria também ou tentaria manter os laços mesmo assim? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber o que você faria no lugar dela. E já aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu quero ver até onde as minhas histórias estão chegando, e eu vou deixar um coração nos comentários de todas as pessoas que escreverem sua cidade. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdos assim, curta o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder as próximas histórias que estão ficando cada vez mais intensas. Ah, e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir uma história de superação. Você pode mudar o dia de alguém com um simples clique. Obrigada de verdade por estar aqui. Até o próximo vídeo.